Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. No cenário internacional, os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego recuou na semana passada. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 14 mil para um número com ajuste sazonal de 385 mil na última semana do mês de julho. Já as demissões caíram no mês de julho, para o patamar mais baixo em mais de 21 anos. Esses resultados refletem a escassez de mão de obra no país, o que tem levado as empresas a manterem seus trabalhadores. A retomada econômica da China está sendo prejudicada pelo impacto das históricas enchentes em áreas produtivas importantes e a imposição e duras medidas restritivas para conter um novo surto da Covid-19 causado pela variante Delta. Até agora, a China teve sucesso em conter a pandemia por meio de uma combinação de extensos testes de lockdowns. Mas se o surto da Delta continuar a se expandir, isso vai representar um duro golpe para a economia chinesa, que tem impulsionado o resto do mundo. A Nomura Propriedades, por exemplo, cortou sua projeção de crescimento anual para o terceiro trimestre de 6,4% para 5,1% e vê uma expansão de 4,4% nos últimos 3 meses do ano, de uma estimativa anterior de 5,3%. Para 2021, a Nomura reduziu a previsão de expansão do PIB de 8,9% para 8,2%. Agora nós vamos falar com Cláudio Pelosi. Cláudio, o assunto hoje é bem interessante. A Bahia está desenvolvendo um grande projeto para definir os novos limites territoriais dos municípios. Qual a importância desse projeto? Esse projeto tem como principal objetivo resolver a questão de leis muito antigas, muito mal definidas e que dificultam o entendimento tanto da população como até de técnicos experientes, né? As leis antigas, a gente chegou a ter situações onde municípios não se conseguia fechar a poligonal definidora do município e outras onde a sede municipal, pelo descritivo da lei, caía numa lei vizinha. Imagine essa situação, né? A insegurança jurídica para os gestores municipais de compreenderem onde são os seus territórios, não é isso? Isso dificultava, inclusive, a realização dos censos pelo IBGE, porque a partir de 2010 o IBGE começou a utilizar os dispositivos móveis, aqueles PDAs, e os levantamentos só poderiam ser feitos dentro da própria área do município. Então, com isso, o IBGE solicitou ao governo do Estado que fosse feito algo em relação a esses limites, e em 2011 foi aprovada a Lei 12.057, né, conhecida por Lei João Bonfim, que deu um start a todo esse projeto de atualização dos limites intermunicipais do Estado da Bahia. E o que foi que levou essa motivação de criar essa lei? Exatamente resolver esses problemas causados por essas leis muito defeituosas, vamos dizer assim, né? Não descreviam bem os limites e causavam todo esse problema. Então, ela veio para isso. Agora eu vou te perguntar uma curiosidade que é minha. Por a gente acompanhar sempre a Comissão de Assuntos Territoriais aqui da Assembleia, tem aquela questão, às vezes a cidade é dividida por um rio. Como é que fica essa cidade de um lado para o outro? Bom, isso vai depender de como ela está sendo administrada, né? Se o rio é o limite definido em lei, e parte da cidade está de um lado do rio, parte da cidade está do outro, mas ela é toda administrada por uma única administração, isso no projeto e nos estudos isso é identificado e é proposto como correção. Caso
a parte de um lado do rio seja administrado por um município e a outra pelo outro, se mantém como está. Então, o trabalho visa corrigir as distorções. Me diga uma coisa, quais são as instituições que estão a par e que estão dentro desse estudo para definir esses novos limites? O trabalho, ele é desenvolvido, a parte dos estudos técnicos, é desenvolvido pela SEI e pelo IBGE, que firmaram, inclusive, um convênio para que isso pudesse ocorrer. Então, a SEI e o IBGE fazem todo esse trabalho, né? E depois encaminham o resultado dos estudos para a Assembleia Legislativa, que é quem é competente para atualizar as leis. Hoje a Bahia é uma referência nesse tipo de estudo, por quê? Esse trabalho foi desenvolvido numa parceria das equipes técnicas da SEI e do IBGE aqui da Unidade Regional da Bahia, que definiu toda a metodologia de trabalho, né, que a gente faz primeiro a apresentação da metodologia para os municípios, busca dos municípios os representantes para participar, eles participam, né, os representantes dos municípios, as comunidades onde a gente visita também participam, dando informações, e com isso a gente identifica o que deve ser corrigido, produz os mapas com a proposta de correção, os memoriais descritivos, apresenta numa reunião de resultados para os representantes dos municípios, e, estando tudo ok, a gente encaminha para a Assembleia para dar o procedimento ao processo legislativo. Caso haja alguma discordância, a gente ainda traz os representantes do município para discussões dentro da SEI, que às vezes levam semanas, meses, e daí é que a gente encaminha para a Assembleia já com tudo definido, tudo de acordo com as partes envolvidas, entendeu? Para poder que esses processos, quando chegarem na Assembleia, não darem problema. Ele já chegar com a parte técnica desenvolvida e o de acordo dos municípios que participaram daqueles trabalhos. Quais são os critérios para que cada município entre nesse contexto para o estudo? Olha, nós fizemos um levantamento ao longo de anos de todas as situações de conflito, todas as situações de divergências, e depois de feito todo esse trabalho, que leva em conta a questão da administração praticada no momento dos trabalhos, né? Nós colocamos... esse é um elemento principal da Lei 12.057, que é a administração hora praticada. Uma vez que o município já pratica a administração daquele território, e é uma coisa consolidada, já há um sentimento de pertencimento das populações, a gente encaminha. Então, os municípios participam com seus representantes, acompanham todo o processo até o momento da validação. Daí, então, a gente encaminha para a Assembleia. Eu te agradeço a sua participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Foi um prazer estar com você. Agora vamos saber como está o panorama geral do semiárido brasileiro. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o economista da SEI, Jadson Santana. Hoje, estamos aqui para apresentar uma atualização do dashboard Semiárido Brasileiro, o Info Semiárido. Trata-se de um compêndio de dados sociais e econômicos da região definida legalmente como semiárido. A Lei 7.827, de 1989, é o que delimitou o semiárido brasileiro. Porém, em 2017, duas resoluções acrescentaram novos municípios a esse espaço que historicamente sofre com dificuldades de chuva, acesso à água e questões ligadas ao solo e que afetam diretamente na manutenção da vida cotidiana. Atualmente, o semiárido brasileiro abrange 10 estados brasileiros e concentra uma parcela significativa da população do Nordeste. Além de todos os 9 estados nordestinos, o norte de Minas Gerais também faz parte do semiárido. Ao todo, são 1.262 municípios, abrangendo 27,8 milhões de habitantes, ou seja, 48,5% da população total do Nordeste e 13% do Brasil. E entre os estados brasileiros, a Bahia é o que tem a maior quantidade de municípios na região semiárida. De 417 municípios baianos, 278 deles estavam dentro dos limites do semiárido.
o que representava 78,6% de todo o território da Bahia. A população total era de 7,4 milhões de baianos. Isso significa dizer que metade da população baiana vivia no semiárido. Embora concentre uma elevada parcela da população e pouco mais de 2/3 de todo o território do estado, o semiárido baiano apresenta indicadores socioeconômicos aquém dos verificados para a média do estado. A população total era de 7,4 milhões de baianos. Isso significa dizer que metade da população baiana vivia no semiárido. Embora concentre uma elevada parcela da população e pouco mais de 2/3 do território do estado, o semiárido baiano apresenta indicadores socioeconômicos aquém dos verificados para a média do estado. Em 2018, o PIB do semiárido baiano equivalia a 99,1 bilhões de reais, o que representava 3,5% do PIB estadual. E o PIB per capita de R$ 13.321,47 era menos da metade do PIB per capita do estado. Para ter acesso a esse e outros dados sobre o semiárido brasileiro, basta acessar sei.ba.gov.br. Obrigada, Jadson Santana, pela participação. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já. Estamos de volta com o Sei Pensar a Bahia. Agora acompanhe como anda o cenário econômico nacional. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostraram que após 2 meses seguidos de alta, as vendas do comércio varejista caíram 1,7% em junho, em relação ao mês de maio. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 6,3% no volume de vendas. Apesar da queda em junho, o setor acumula ganho de 6,7% no ano e é de 5,9% nos últimos 12 meses. Foi a maior retratação do setor neste ano e a segunda maior para o mês de junho desde o início da pesquisa mensal de comércio em 2000. Com o resultado de junho, o varejo se encontra em 2,6% acima do patamar pré-pandemia, informou o IBGE. Os dados da produção industrial regional teve queda na passagem de maio para junho em 10 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE. Apresentaram crescimento somente as regiões do Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia e região Nordeste, sendo que 2 dos últimos se destacaram com expansão de 10,5% e 6,4%, respectivamente, os melhores resultados no mês de junho. Na outra ponta, Paraná e Pará foram os locais que registraram as quedas mais expressivas. O resultado geral do país teve variação nula no período, indicando que houve estagnação da indústria nacional. Com isso, o setor completou 2 trimestres seguidos de queda. Segundo a última ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, a inflação ao consumidor continua se revelando persistente. Os últimos indicadores divulgados mostram composição mais desfavorável. Destacam-se a surpresa com o componente subjacente da inflação de serviços e a continuidade da pressão sobre bens industriais, causando elevação dos núcleos. Além disso, há novas pressões em componentes voláteis, como a possível elevação do adicional da bandeira tarifária e os novos aumentos nos preços de alimentos, ambos decorrentes de condições climáticas adversas. Em conjunto, esses fatores acarretam revisão significativa das projeções de curto prazo. No cenário básico, as projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 6,5% para 2021. 3,5% para 2022 e 3,2% para 2023.
Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 7% anual. De acordo com dados informados pela Fundação Getúlio Vargas, o mercado de trabalho doméstico voltou a ganhar força em julho, com o indicador antecedente de emprego avançando para patamares pré-pandemia. O IAMP, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, teve alta de 1,6 ponto em julho, a 89,2 pontos, máxima desde fevereiro de 2020, com 92. Agora vamos falar de um assunto que interessa e muito a população, principalmente aqueles que vivem da atividade econômica da terra. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido a especialista em produção de informações geoambientais da SEI, Ivana Silva. O uso atual das terras é um estudo fundamental para o planejamento e a tomada de decisão, realizado com o objetivo de identificar, mapear, descrever e analisar as atividades econômicas do território com foco na agropecuária, considerando ainda outras atividades e ocupações como indústria, geração de energia, turismo, agricultura familiar, pesca artesanal, povos indígenas e comunidades tradicionais, artesanato, mineração, ou seja, atividades que compõem o mosaico econômico de uma região, além de identificar também áreas de vegetação natural e suas transformações pelas atividades antrópicas. Para a realização dos estudos de uso das terras, são elaboradas pesquisas prévias em escritório, trabalho de campo e tratamento desses dados junto a outros secundários de órgãos oficiais, como IBGE, Ministério da Agricultura e da própria SEI, órgão que desenvolve o estudo no Estado através da coordenação de recursos naturais e ambientais da Diretoria de Informações Geoambientais. A fase de campo é a mais importante, pois, além de identificar os cultivos em loco, há visitas e entrevistas em fazendas, indústrias, assentamentos, terras indígenas e em áreas de agricultura familiar. Em virtude da extensão do território da Bahia, o estudo é realizado considerando a divisão de grandes bacias hidrográficas. Como produtos, tem-se a publicação textual em formatos impresso e digital, com dados e análises das atividades econômicas identificadas em campo, material georreferenciado das áreas e mapas na escala 1/100.000, ambos em formato digital, produzidos ainda com auxílio de cenas de satélite e dos dados secundários e sobrevoos com drone realizados pela equipe. A DIGEO já elaborou estudos nas bacias do Rio de Contas, São Francisco e Margem do Sobradinho, Centro-Sul e Extremo-Sul, Paraguaçu, Jaguaripe e Jequiriçá, Recôncavo Norte e Iambupe, sendo a última publicação da bacia do Rio Grande e desenvolve atualmente a área do Rio Corrente e margem esquerda do Caranhanha, no oeste do estado, importante fronteira agrícola. É um estudo de grande importância para o conhecimento do panorama das atividades econômicas do estado, para a orientação de gestores e também muito solicitado por acadêmicos e público em geral, podendo ser consultado no site da SEI e na biblioteca também. Obrigada. Obrigada, Ivana Silva, pela participação. Agora vamos dar um giro pelo interior. No Giro pelo Interior dessa semana, vamos falar sobre comunicação, sociedade e Big Data, trazendo também o lançamento da revista Bahia Análise e Dados, que trouxe como tema este ano Big Data e Políticas Públicas. O evento online foi promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e contou com a participação de estudiosos da UFBA. No primeiro painel, o professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Canas, abriu o debate fazendo uma apresentação sobre o Big Data. Paulo também falou sobre os 3 eixos dessa ferramenta, que são volume, velocidade e variedade. Mas existe áudio, existe vídeo, existe streams de clique, por exemplo. Quando vocês estão num website, é possível saber, para os gerenciadores do website, quanto tempo passam em cada aba, onde é que o vosso mouse vai andar, onde é que vai clicar. Tudo isso é possível de medir. Então, tudo isso resulta em dados.
O pesquisador da Universidade Federal da Bahia, o professor Wilson Gomes, trouxe para o debate os aspectos relacionados ao uso de inteligência artificial e de grandes volumes de dados e de sua influência em comportamentos e decisões. E o que nós vimos em 2020, nos anos do século XXI, foi essa história dessa convergência e das revoluções que ela produziram no uso, também na infraestrutura tecnológica, mas sobretudo nos usos dessa infraestrutura digital, né? Os usos sociais, os usos políticos, os usos econômicos, os usos governamentais dessa grande infraestrutura digital decorrente da convergência desses grandes fluxos, né? Computação, as máquinas, portanto, a computação de dados, a comunicação, né? Converge tudo aqui. E o diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, conduziu o lançamento da revista Bahia, Análise e Dados, que trouxe como tema de 2021 Big Data e Políticas Públicas. Escolhemos sempre temas que são importantes para o processo de desenvolvimento da Bahia, alguns temas que são mais recorrentes, que nós precisamos atualizar diante da dinâmica nacional, local e internacional. E hoje a gente está fazendo um tema mais exploratório, um tema que é novo, que nós esperamos que esta revista possa contribuir com o processo de discussão sobre a questão do uso do Big Data para as políticas públicas. O tratamento também, muitas vezes, em tempo real, através de máquinas, da inteligência artificial, entre os outros. Mas esse ainda é um desenvolvimento capitaneado principalmente pelas organizações privadas, e nada melhor que trazer essa atualidade para a esfera pública, né, às organizações. Agora vamos acompanhar o panorama econômico da Bahia. A união de esforços entre a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologias e Inovação, a SECT, a Secretaria da Fazenda, a Cefaz e a Casa Civil viabilizou a redução de 50% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, para empresas provedoras de internet de pequeno porte sediadas no estado, prevendo gerar ao setor cerca de 42 mil empregos diretos, além de estabelecer a internet como um bem essencial, o que vai promover a inclusão digital nos 417 municípios da Bahia. As vendas no comércio varejista baiano registraram, em junho de 2021, crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo o quinto maior entre os estados. No cenário nacional, a expansão nos negócios foi de 6,3% na mesma base de comparação, que foi menos 1,7%, frente ao mês imediatamente anterior. Na série livre de influências sazonais, as vendas no estado da Bahia caíram 2,8%, queda superior registrada para o Brasil. No semestre, a taxa foi positiva em 10,6%, sendo o maior crescimento de vendas já registrado para o estado no primeiro semestre em 11 anos desde 2010, que foi de 11,6% e superior à variação nacional de 6,7%. A produção industrial, de acordo com a pesquisa industrial mensal do IBGE, avançou 10,5% em junho frente a maio de 2021, série com ajuste sazonal. Primeiro avanço após 6 quedas consecutivas. Porém, a produção do setor segue bem aquém da verificada antes da pandemia da Covid-19, num patamar de 28,4% abaixo de fevereiro de 2020. Já em relação a junho de 2020, a indústria recuou 7,9%, sexta taxa negativa consecutiva nessa comparação. A indústria acumula no primeiro semestre queda de 15%, arrefecendo a queda em relação ao mês de maio, que foi de menos 16,3%. O acumulado em 12 meses manteve-se negativo, com
menos 8,7%. A última taxa positiva nessa comparação foi em maio de 2019, com 1,4%. O resultado negativo no comparativo interanual alcançou 6 das 12 atividades investigadas. As principais influências nesse indicador vieram de celulose, papel e produtos de papel, com menos 52,5%, derivados de petróleo, menos 13,1%, veículos, menos 77,9% e metalurgia, menos 18,2%. As principais contribuições positivas vieram de produtos químicos, com 12,6%, couro, artigos para viagem e calçados, com 78,7%, produtos alimentícios, 9,3%, borracha e material plástico, 7,4%, extrativa mineral, 2,9%. As exportações baianas continuam tirando proveito da alta de preços generalizada das commodities, como grãos, derivados de petróleo e minérios, crescendo 20,6% e alcançaram 924,1 milhões de dólares em julho, recorde da série histórica para o mês desde 2013. As importações de 384,7 milhões de dólares foram 45% maiores, também comparadas a igual mês do ano passado. No acumulado do ano, as exportações baianas somaram 5,35 bilhões de dólares, com aumento de 20,4%. As importações também cresceram 51,7% e foram a 4,21 bilhões de dólares, todos sobre a mesma base de comparação. O efeito preço puxa as exportações desde o início do ano, enquanto o índice de preços médios subiu no ano 32,6%, o de quanto caiu 9,2%. Já nas importações, houve queda nos preços médios de menos 2%, mas incremento nas quantidades que subiram 55%, favorecidas por problemas de fornecimento no mercado interno e pela baixa base de comparação. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça, foi um prazer estar com você.